Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui no primeiro simpósio internacional do Grupo de Pesquisas Organizações, Governo e Sociedade. Muito bom a gente poder ter esse momento especial de discutir alguns trabalhos, de ver como alguns autores estão seguindo as suas pesquisas. E hoje a gente vai ter agora o início do eixo 3 e a gente vai conhecer um pouquinho alguns trabalhos que estão dentro da linha de educação e de desenvolvimento. Então, a gente tem para essa tarde 5 trabalhos, e o nosso primeiro trabalho, ele é sobre a institucionalização da educação turística na matriz curricular. Esse trabalho foi desenvolvido pela Jorceli de Barros Chaparro, pela Silvana Piva, pela Eliana Lamberti e pela Doris Cristina Greck. Eu acho que nós só não temos 2 dos autores aqui na sala, os outros estão, e eu estou até fazendo rapidinho agora a fala, não vou ficar me demorando muito, porque o nosso horário já está um pouquinho avançado, né? Mas a gente vai agora ouvir a Jorceli apresentando o artigo deles, e assim que ela terminar, eu já vou abrir para a gente poder fazer as perguntas. Gente, então, olá, vamos lá, concordo com a Laís, gente, olha aí, ó, só mulher incrível nesse artigo. Vai lá, Jorceli, pode liberar, por favor, aí, Adriana. Juntamente com a Silvana, Eliana e a Doris Cristina, realizamos uma pesquisa sobre a temática A Institucionalização da Educação Turística na Matriz Curricular. A apresentação desse trabalho está dividido em introdução, revisão da literatura, procedimento metodológico, a discussão e análise de resultado e a conclusão. Na introdução está o objetivo, que consta em analisar a institucionalização da disciplina de turismo na matriz curricular do ensino fundamental e médio do município de Ponta Porã. Para subsidiar essa pesquisa, lançou-se mão da revisão da literatura em 3 abordagens importantes, o turismo, a educação, turismo e educação. Para o conceito de turismo, trouxemos o autor Zimmermann, 1996. Para o conceito de educação, trouxemos Emily Durkheim por Lucena, 2010. E turismo e educação, amparado por Ansará, 2002. O procedimento metodológico, essa pesquisa ela teve por abordagem qualitativa, tendo seu tipo de pesquisa considerado como descritiva e utilizou-se dados secundários. Na discussão e análise dos dados, temos a seguinte situação. Em 1999 a 2000 foi instaurado o Plano de Desenvolvimento Turístico de Mato Grosso do Sul. E o município de Ponta Porã ele foi considerado como região Caminhos da Fronteira, mas passou por algumas modificações. Atualmente o estado ele está com 8 regiões turísticas e Ponta Porã está enquadrado na região turística da Grande Dourados. A dinâmica econômica do município de Ponta Porã consiste na agropecuária e no comércio, porém é enriquecido também pelo turismo de compras, dada essa condição fronteiriça, Brasil-Paraguai, o município do Ponta Porã sendo, cidades gêmeas com o município de Pedro Juan Caballeiro, localizado do lado paraguaio. Em 2018, o SEBRAE iniciou o programa LEADER em Ponta Porã e teve como objetivo desenvolver essa região a partir de eixos estratégicos. E um dos eixos prioritários foi o turismo. A região apresenta também um potencial para exploração de outros elementos do turismo, como eventos, cultura, história e atrativos naturais. Por isso, diante dessa apresentação desse cenário, justifica-se a institucionalização da disciplina de turismo nas redes de ensino por meio da educação turística. Nessa prerrogativa de desenvolvimento econômico, social, justo e sustentável, a Política Nacional de Turismo tem como propósito a institucionalização da disciplina de turismo
e também tem esse respaldo nos parâmetros curriculares nacionais e da Lei de Diretrizes e Bases de número 9.394 de 1996, que dá essa possibilidade de diversificação da educação com temáticas locais e emergente. Esse estudo teve por base o município de Bonito, que já tem, né, no ensino fundamental, a disciplina a partir da 8ª série, da 8ª e ao 9º ano do ensino fundamental, a disciplina Noções Básicas de Turismo. Lá no início, com a lei de 2006, a lei 1093, Bonito iniciou essa disciplina na 7ª série. Porém, em 2007, houve essa alteração, mudando então para aplicação aos 8º e 9º ano do ensino fundamental. O conteúdo dessa disciplina, ele vai envolver os conhecimentos básicos do turismo, né? Que mostra a realidade local e a sua implicação na economia do município, tendo 2 horas de aulas semanais, né? Como uma carga horária mínima. E aí fica a cargo, né, dos órgãos competentes no trato de educação, cultura e turismo, buscar realizar essas parcerias para que os alunos eles tenham também essa experiência prática e que ao final desse semestre letivos eles obtenham conhecimento básico de funcionamentos de hotéis e agências de turismo. Portanto, o município de Ponta Porã, por apresentar todas essas peculiaridades culturais e históricas, dessa segmentação de turismo de compra e de fronteira, possui elementos potenciais para alavancar também outras segmentações. E daí justifica-se a importância dessa inserção da disciplina em educação turística para o desenvolvimento da região, de modo que venha promover nesses alunos esse sentimento de pertencimento e cidadania pela localidade. Na conclusão, nós entendemos que é possível, sim, a institucionalização da disciplina de turismo no município de Ponta Porã, que pode vir proporcionar o fomento ao desenvolvimento local da região. E aqui as referências bibliográficas dos autores apresentados e agradecemos a atenção de cada um de vocês. Segue o contato das pesquisadoras desta temática. Obrigada. Jocely, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, parabéns às coautoras, professora Eliana, que também está aqui. Eu vou fazer uma perguntinha enquanto o pessoal vai se aquecendo e colocando ali do ladinho no chat as perguntas. Eu só gostaria, Jocely, que você explicasse para a gente um pouquinho, você fala ali da metodologia descritiva, a pesquisa qualitativa, que você contasse para a gente um pouquinho como vocês coletaram os dados, que tipo de dado foi, eu acredito que foi dado documental, que vocês falassem um pouquinho sobre a quantidade de dados, o tipo de dado que vocês selecionaram, como vocês fizeram para trabalhar a análise desses dados. Você disse que vocês olharam um pouquinho bonito, e aí vocês fazem uma projeção para Ponta Porã para pensar isso numa futura política para Ponta Porã nas escolas, né? Então, como é que vocês fizeram esse apanhado? Conta um pouquinho para a gente. Olá, boa tarde a todos. Então, professora Rosemary, a coleta de dados foi realmente com base em revisão documental, né? A partir do momento da legislação de Bonito, tá? Nós vimos que já existia essa implantação, porque na realidade foi uma ideia que surgiu por conta, né, até do eixo estratégico trabalhado aí pelo próprio programa Líder, né, que focou o turismo. E aí foi pensado no sentido de trabalhar esses alunos nessa faixa do ensino fundamental, esse sentimento de pertencimento. E aí esse pertencimento você adquire por meio, né, da educação, eles entenderem o local dele como uma possibilidade, uma oportunidade para além do turismo de compra, né? E aí buscamos, sim, essa parte documental com base no estudo, né, de Bonito,
solicitamos, fizemos essa coleta de dados juntamente com a Secretaria de Educação, né, em Bonito, fizemos essa busca, e aí optou-se, o trabalho é totalmente qualitativo, né, visto que nós trabalhamos aí na análise, né, desses documentos, sem esses dados, né, quantitativos, e aí descrevemos, né, tudo que fomos absorvendo diante dessa coleta de dados, tanto nessa parte documental, como em conversas, né, bem informal mesmo, pelo WhatsApp, com componentes, integrantes lá da Secretaria de Educação. Ok. Obrigada. Pessoal, está aberto. Temos duas autoras aqui, podemos então aproveitar para perguntar para as autoras um pouquinho sobre essa temática. Por favor, fique à vontade, pode perguntar. Não, só queria levantar aqui como as coisas estão conectadas, né? Porque a gente acabou de falar no outro eixo sobre os potenciais endógenos da fronteira, e eu falei que eu não sabia muito bem quais eram, mas que provavelmente o turismo era um deles, e aqui no próximo artigo vocês falam que uma proposta é colocar isso na educação, né, no ensino básico, para que os alunos já tenham, né, o pessoal daqui já tenha essa noção da importância dessa atividade. Então, só parabenizar que as coisas estão conectadas, né? E se a gente prestar atenção nisso, vai se delineando uma estratégia para esse desenvolvimento da fronteira. Então, era só esse comentário mesmo, mas parabéns. E é interessante que a tua fala ela vem bem nesse sentido de como a gente tem que olhar o desenvolvimento nesse formato de rede, né? São pequenas redes de trabalho que precisam sendo formadas para que aconteça uma transformação, né? Então, é uma série de ações que a gente precisa ver acontecendo na educação, no comércio, na indústria. Então, a gente não pode achar que o desenvolvimento vai acontecer quando a gente olha para uma única frente dentro da cidade. Precisa ter uma rede de desenvolvimento em várias frentes, né? É isso mesmo. Vamos lá, pessoal, mais alguém gostaria? Ou, de repente, as autoras gostariam de fazer algum comentário mais detalhado sobre algo que chamou a atenção de vocês quando estavam trabalhando nesse texto? E eu acho que esse texto, ele traz muitas reflexões para a gente, especialmente porque os alunos do ensino fundamental 1 e 2, os alunos de ensino médio, são alunos potenciais para a universidade, né? Então, a gente oferece na universidade um curso de turismo, mas a gente não fala, por exemplo, lá para esses alunos de turismo. É a mesma coisa na minha área. A gente oferece na universidade um curso de contabilidade ou de administração e de economia, mas a gente não vai lá falar para eles a importância das finanças e de uma vida financeira ajustada. E aí, como que a gente vai despertar estas coisas nesses alunos que os cursos têm tanto para oferecer e que, na medida que eles são formados, eles conseguem fazer diferença na cidade onde eles estão, né? Por favor, professora Eliana, fique à vontade. Sei que a gente está bem atrasado, não sei quanto tempo, né, nós temos para falar nesse item, mas só para pontuar que esse trabalho da Jorceli, antes de mais nada, eu e a Jo, a gente não está no mesmo lugar e não combinamos a cor da roupa, né, Jo? As duas de... Eu pensei que era combinação de autoras, isso aí, gente. Eu ia até pedir para a Laís, mostra aí se trocou a camiseta. A Jo hoje é uma grande amiga, né, Jo? Mas a Jo foi me orientando no mestrado, ela discutiu o turismo em Corumbá, também do ponto de vista, né, da institucionalização da atividade do turismo, e esse texto ela nos convidou, junto com a professora Dores, que é a turismóloga, né, porque o turismo não é simplesmente uma atividade econômica. A gente não pode banalizar e limitar com uma mera atividade econômica. Ele tem todo um sistema, ele tem toda uma profundidade, ele tem toda uma implicação social, ambiental, jurídica, é bastante complexo. E quando a Jo nos convidou para retomar esse texto, que ela tinha começado a pensar com a Silvana na época do mestrado, e a Silvana é uma turismóloga que está na Fazenda Itamaraty, no assentamento Itamaraty. Eu lembro da Silvana fazendo essa provocação, né, de como a gente pode colocar nas veias da população da fronteira esse elo com a cultura, essa valorização com o turismo.
O que eu percebo, e resgatando um pouco a fala do professor Oz na apresentação do trabalho anterior, que nós que vivemos, estamos nascidos aqui na fronteira, nós não conseguimos ver tanto e nem valorizar a nossa potencialidade, seja cultural, gastronômica, musical, turística, né, com raras exceções. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Instituto Federal se instalando em Ponta Porã, a própria Universidade Estadual se instalando em Ponta Porã, o FMS, ninguém traz um curso diferente capaz de provocar uma mudança real na diversificação produtiva, né? Se a gente pensa em todos os documentos de planejamento público, seja estadual, seja municipal, está sempre lá dizendo, precisamos diversificar a produção. Mas todas as ações, né, públicas, elas acabam reforçando a vocação agropecuária. Então, a gente tem uma série de desafios, e aí vem o desafio de pensar do ponto de vista da educação, e não na população adulta, mas naquela população mais jovem, mais inovadora, mais aberta para mudanças de paradigmas e que podem ser os futuros gestores municipais, os futuros empreendedores da localidade, né? Então, e mesmo Bonito, que é um destino turístico consolidado nacionalmente, internacionalmente, hoje não tem nenhum curso de turismo mais lá, né? Ele foi para Campo Grande. Então, isso é muito sintomático, tem muitos desafios aí envolvidos, tanto para a gente pensar na atividade turística, na diversificação produtiva, e o desafio que foi, né, da gente desaguar na área de educação. Quando a Jo chamou a gente para esse artigo, eu logo falei, vamos chamar alguém da pedagogia, porque quem somos nós para enfiar o dedo sobre educação, né? Mas foi muito legal, foi uma experiência muito bacana e eu acho que faz muitas provocações que a gente pode continuar nessa linha de reflexão. Que joia, professora Eliana, muito obrigada, parabéns para as autoras, que vocês possam então dar continuidade nisso e a gente possa daqui a pouco ver disciplinas como essas fazendo diferença no município, né? Bem, gente, então, agora eu vou convidar os autores do segundo artigo. Na verdade, nós vamos antes assistir o videozinho, né? O trabalho que a gente vai agora ouvir é o e-learning como ferramenta de capacitação em empresas catarinenses. Esse é o trabalho da Larissa Fernandes Soares, da Ana Bernard Inácio, do Ronison Oliveira da Silva e do Daniel Nascimento e Silva. Todos e a todas, hoje a gente vai apresentar o nosso estudo intitulado O e-learning como ferramenta de capacitação em empresas catarinenses. O estudo ele foi desenvolvido pela Larissa, pelo Ronison, pelo professor Daniel e por mim da UEM. Boa tarde. Bom, falando um pouquinho com relação ao objetivo do estudo, ele visa contextualizar a utilização do e-learning, né, por parte das organizações como uma prática de gestão voltada para a capacitação dos colaboradores, mas também para o fomento das práticas de inovação e competitividade das empresas dentro do mercado. Com relação, então, ao percurso metodológico, seguir os passos do método bibliográfico desenvolvido pelo professor Daniel, que também faz parte desse estudo. Então, a estrutura metodológica, né, ela tratou, então, da elaboração das questões norteadoras, ou seja, né, as perguntas de pesquisa que nos permitiram a geração dos resultados. Depois, a gente partiu para a coleta dos dados bibliográficos e empíricos. Com relação à coleta dos dados bibliográficos, então, a gente utilizou o Google Escolar, também o portal de periódicos da CAPES e livros. Com relação, então, à coleta dos dados empíricos, a gente elaborou um questionário através do Google Forms, e esse questionário foi enviado por e-mail para mais de 300 empresas catarinenses. A gente obteve um retorno de 30 respondentes, e essa pesquisa ela foi aplicada entre abril e maio. Com relação, então, à organização e análise dos dados, a gente utilizou uma análise, né, através da interpretação, que nos permitiu a geração dos resultados. Bom, com relação aos resultados, né, e análise desses dados obtidos, temos aí que 50% dos respondentes usam a ferramenta de e-learning, né, para treinamento e capacitação dos seus colaboradores. Até 30% dos programas de capacitação utilizados por eles já existem, né, já estão disponíveis nas suas áreas de atuação.
48,1% informaram que aplicam o e-learning em sua modalidade não interativa. Já 40% dos respondentes informaram que estão satisfeitos, né, com a aplicabilidade da modalidade em relação a custo-benefício. Então, com relação às vantagens, né, 46,7% dos respondentes eles afirmam que existe uma redução de custos com a aprendizagem, uma vez, né, que o colaborador ele acaba reduzindo seus gastos com relação ao seu deslocamento até a instituição de ensino, né, com relação também ao custo do material. E aí a gente tem também que 76%, né, dos respondentes afirmam que o e-learning, né, ele possibilita que o colaborador ele estude em qualquer hora e também em qualquer lugar. 56,6% afirmam que consideram satisfatório, né, o alcance dos objetivos organizacionais, e 55,2% falaram, né, que vão dar continuidade à utilização do e-learning, né, como uma ferramenta de capacitação e treinamento. Em relação às desvantagens, nós temos que 40% citaram que, como desvantagem, né, o isolamento dos estudantes no momento do estudo. Já 33,3% citaram como uma desvantagem as questões das falhas e as limitações tecnológicas. 30% dos respondentes citaram aí como uma desvantagem, né, a questão do custo de implementação a longo prazo. Bom, então, só para a gente recapitular, então, esse estudo ele teve como objetivo analisar a prática do e-learning, né, em empresas catarinenses, entendendo todas as suas vantagens e desvantagens. Percebeu-se, né, que o investimento na qualificação de pessoal, seja para o treinamento e capacitação, ou mesmo para incentivar o desenvolvimento desenvolvimento tecnológico, né, e pessoal, tornou-se, então, uma grande oportunidade para as empresas, proporcionando aí uma competitividade entre as organizações. A gente tem também que com o avanço, né, das tecnologias, elas permitiram que as organizações, então, utilizassem o sistema e-learning, né, como uma ferramenta de desenvolvimento de pessoal, e isso possibilitou um crescimento, né, da empresa, bem como oportunidades futuras, né, no mercado empresarial. Além disso, né, a utilização dessa ferramenta, ela vai além da aprendizagem, né, da capacitação, porque ela acaba atingindo mudanças na cultura empresarial e permite, então, o desenvolvimento de inovação. Por fim, né, embora já bastante conhecido, né, o EAD, essa ferramenta, ele precisa ser mais explorado dentro das organizações. Essas são as referências utilizadas neste estudo. E seria isso, gente. Muito obrigada. Aqui estão os nossos contatos. Caso desejem se inteirar um pouco mais do assunto ou tirar algumas dúvidas, a gente segue à disposição. Que joia! Parabéns, Ronison, para você, para as demais autoras do trabalho. A aprendizagem é sempre um desafio dentro das organizações e ela trabalha não só com a evolução e o crescimento profissional, mas ela impacta toda a cultura organizacional, né? Eu vou fazer uma perguntinha para você e, de novo, gente, coloca a perguntinha lá, vamos usar o chat para questionar os autores, tá certo? Diz uma coisa para mim, Ronison, quando vocês estavam estudando, vocês conseguiram identificar no questionário de vocês se essas organizações usam esses cursos para que os seus colaboradores tenham promoção dentro da organização, eles vão ser promovidos ou ter um salário diferenciado a partir da qualificação via e-learning que a própria empresa oferece? Primeiramente, boa tarde. Você me ouve? Sim. Tá bom, porque às vezes, como eu estou aqui em Manaus, eu estou aqui no norte, então tem probleminhas de conexão de internet, né? Então, primeiramente, só para explicar que esse trabalho, ele é fruto de uma parceria, um grupo de pesquisa chamado Norte e Sul, porque
2 integrantes estão aqui em Manaus e outros 2, que são as garotas aí que vocês viram no vídeo, estão no sul, estão em Florianópolis, tá? E assim, como o trabalho ele é um resumo expandido, então isso meio que limita muito para nós e nos deixa com uma tarefa muito importante, que é a de você ser objetivo, entendeu? Você dá seu recado sem ser prolixo, entende? Mas assim, nós procuramos ver, como você viu no nosso slide aí, essa parte de quem utiliza, quais são as vantagens, quais são os pontos a melhorar, entende? No caso, a sua pergunta, ela inspira, né, uma outra produção, porque eu estava lendo recentemente que na pandemia, né, as organizações, aquelas que trabalham com endomarketing, tá? Que é você manter o cliente satisfeito, o cliente interno, que é o funcionário, né? Elas estão com esse desafio, porque imagina, quem trabalhou durante muito tempo em escritório, ter que ter a sua casa como um ambiente de trabalho, né? Dividir ali com filho, com pet, enfim, toda a realidade de casa, né? Então, assim, logicamente que, pelo que eu vivi, minha experiência própria, tá, em organizações, a qualificação, ela é importante? Sim, ela é importante, né? Se você tem 2 fulanos, o José e o João, se o João estuda MBA e faz curso livre e o José não sai daquilo, continua na graduação, então automaticamente o funcionário que mais qualifica tem mais chance, tá? Mas eu somaria a esse ponto de promoção, de progressão de carreira, não somente qualificação, mas também o lado comportamental, tá? Porque, assim, nota-se nas organizações uma política, ela não está na norma da empresa, mas ela existe, né? Eu chamo de informal. Então, um sujeito que não é muito cordial com as pessoas, que só pede, não sabe pedir, não sabe entregar. Então, uma pessoa que, às vezes, em situação de pressão, ela cede ou se estoura, como eu estou dizendo no popular, né? Então, essa pessoa ela perde pontos numa possível promoção. Ético, consegue entrar e sair do departamento sem deixar um rastro negativo, então essa pessoa, por ela ter essa atitude mais diligente, ela conseguiria, num futuro, numa decisão entre A e B, conseguiria galgar um grau maior, né? Isso porque eu já vi muitos casos em que, independente de a pessoa conhecer ou não quem seleciona isso daí, para mim é uma outra situação, uma disfunção, na verdade. Mas você verificar a parte humana somada com a técnica, eu diria que essa soma de qualificação mais comportamento e que potencializa o funcionário a futuramente se candidatar a cargos elevados na sua empresa. Tá desligado, professora, seu mic. Obrigada. Que joia, Ronilson, muito obrigada. Pessoal, alguém gostaria de fazer algum questionamento para o autor do artigo? Eu só tenho um pedido rápido, tá? Porque quando acabar aqui, eu realmente vou precisar sair, tá? Porque, assim, quem era para estar aqui seria muito integrante nossa, só que ela trabalha na UFSC, né? E lá, no final de ano, tem que fazer uma série de situações para deixar tudo já redondinho, para não entrar de férias com pendência, né? Então, como ela está ocupada, eu tive que vir aqui fazer esse trabalho que eu já faço na realidade. Se vocês forem ver o nosso nome aí no Google, tem muita coisa publicada na parte de organização, né? E quando a gente recebeu o convite para participar aqui, a gente não pensou 2 vezes, vamos lá participar, porque é uma contribuição para nós, para o evento e para quem for participar, quem for ler o artigo, quiser citar futuramente, sim, é uma boa situação para todos. Obrigada. Pessoal, se não tivermos perguntas, eu vou passar para o próximo. Eu quero agradecer ao Ronisson. Eu quero Obrigado. estender, né, que você vai encontrar o professor Daniel, com certeza. Um abraço para ele. Gratidão por tudo.
Sucesso para vocês aí, persistam nessa linha de pesquisa, porque realmente nós temos muito que avançar no e-learning. Só esclarecendo, né, porque talvez para algumas pessoas que viram o slide e quando viu a Dawana falando que o método foi desenvolvido pelo professor Daniel, o que significa isso? Até para realmente deixar a situação explicada. O professor Daniel, ele é administrador, ele tem mestrado em engenharia de produção. Então, ele é um gestor que pensa como engenheiro, né? E ele trabalhou muito tempo em fábrica. Então, todas essas metodologias de solucionar problema, no caso é Kaizen, 5S e outras coisas mais, ele domina bastante. E ele ingressou no serviço público e ele resolveu implementar lá, no caso de trabalhar no IFAM, algumas dessas ferramentas para melhorar essa parte de aprendizagem, entende? Então, quando ele resolveu criar o método dele, ele resolveu fazer para realmente tornar a escrita com um começo, um meio e fim, algo lógico, tá? Se vocês forem pesquisar em alguns anais de evento, lá em diversos artigos, nós explicamos o que funciona, como é que é, mas para assim, de uma maneira bem básica para cada um entender como é que foi feito o material, tá? O texto. São 4 partes. A primeira fase, eu vou definir a pergunta que eu vou responder, tá? Então, nesse caso, o que é e-learning? Quais são os fundamentos do e-learning? Enfim, eu preciso entender o que é o fenômeno, primeiramente, tá? Depois da segunda etapa, eu vou procurar a resposta. E para isso, eu preciso ir nas bases de dados. Aí você pode escolher o Google Acadêmico é uma base, o Science Direct é outra base, o Banco da CAPES é outra base. Então, você vai escolher uma e lá você vai procurar trabalhos que possam suprir a pergunta, entende? Detalhe, não escolher TCC, tá? E nem trabalho de MBA, porque eles têm uma qualidade técnica muito inferior, tá? Preferencialmente artigos e teses de dissertação, enfim, materiais com mais robustez acadêmica, tá? Depois que você define a pergunta e pega a resposta, você vai selecionar elas num quadrinho para tentar enxergar nelas uma lógica, o que mais se parece nessas respostas, entende? Então, no caso, por exemplo, para a pergunta o que é gestão, vamos dizer que gestão é um processo. Então, a minha resposta começa com isso: gestão é um processo, entende? Depois que você faz essa análise, você vai redigir a sua resposta com as suas palavras, tá? Então, por esse motivo que a gente, seguindo esses 4 passos aí, a gente consegue publicar, em média, em torno de 15 artigos por ano. E isso com a gente ocupado com outras coisas, entende? Mas, caso alguém queira mais informações, no vídeo aí tá nossos contatos, tá? Caso alguém queira ter mais informação, para, de repente, não sei, quiser implementar um treinamento sobre isso para mestrandos e doutorandos, de repente pode ser uma ideia, entende? Mas seguindo esses métodos, a gente consegue produzir muita coisa e com qualidade. Tanto é que, se você for pesquisar, né, no caso, eu já participei, eu não sei te precisar se esse aqui é o 10º evento do ano, não sei, porque foram tantos eventos que a gente fez esse ano que a gente tem uma hora que a gente até perde a conta, entende? Mas todos eles com trabalho nessa parte de gestão e educação, que na minha posição, elas para mim andam juntas, entende? E com essa percepção de poder aprofundar, gerar conhecimento, e poder contribuir com a comunidade acadêmica que tanto precisa desses conhecimentos aí. Tá ok? joia, Ronison, muito obrigada. Obrigada. Pessoal, então agora a gente vai ter a apresentação do trabalho chamado Papel da Universidade no Desenvolvimento Local em Tempos de Pandemia, Percepções de Estudantes Universitários. Esse artigo foi desenvolvido por Bexi Perdomo. Então, a professora Adriana, por favor, pode fazer a gentileza de liberar. Reciban una cordial bienvenida a la presentación de los resultados de investigación titulada
Rol de la universidad en el desarrollo local en tiempos de pandemia. Percepciones de estudiantes universitarios. Presentado por mi persona, Bexy Perdomo, profesora investigadora de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina. Las universidades, como es de conocimiento común, somos responsables de formar estos profesionales que sean críticos y proactivos, capaces de responder de manera inmediata ante las crisis. Pocas oportunidades ha habido como la actual a raíz de la pandemia por COVID-19 para probar si efectivamente la universidad está cumpliendo eficientemente este rol. Esta pandemia ha traído como consecuencia, entre las múltiples que ha traído, consecuencias económicas importantes para el sector empresarial, siendo que muchas personas han perdido sus empleos y muchos empresarios también han visto fracasados sus emprendimientos. En este sentido, entonces la universidad debería activarse y contribuir a lo que sería esa recuperación económica de estos sectores que han sido económicamente deprimidos. Pero ¿cuál es la opinión que tiene nuestro estudiante? ¿Cuál es la percepción que tiene nuestro estudiante sobre ese rol de la universidad? Entonces se planteó un objetivo de investigar las percepciones de estudiantes universitarios de marketing y diseño sobre el rol de la universidad en el desarrollo local en tiempos de pandemia por COVID-19. Se trató de una investigación cualitativa en su fase de inmersión inicial para un estudio mucho más amplio, en el que participaron estudiantes de marketing y diseño de 18 a 21 años. La técnica utilizada fue la entrevista y se utilizó como instrumento la guía de entrevista semiestructurada. Estas entrevistas se grabaron para su posterior análisis. Del análisis de las entrevistas surgieron categorías que fueron la responsabilidad social, el impulso de propuestas basadas en la tecnología y el desarrollo de investigaciones. En cuanto a la responsabilidad social, en forma resumida, el estudiante tiene la percepción de que la universidad tiene el deber y la oportunidad de asumir la responsabilidad ante la sociedad para enfrentar la crisis económica que ha traído esta pandemia. Tenemos extractos de las expresiones de los estudiantes. Vemos en la primera, por ejemplo, que el estudiante dice que es importante que se aprovechen los conocimientos tanto de docentes como estudiantes y se apoyen a los comerciantes a migrar al e-commerce, por ejemplo. Es decir, que apoyen desde la universidad a enseñarle a estos comerciantes. Y ellos también consideran que ellos mismos, las universidades, han dado herramientas para que ellos puedan ayudar, apoyar a los emprendedores y microempresarios para que se mantengan a flote en esta emergencia. En cuanto a la segunda categoría, el uso de las TIC para favorecer el emprendimiento, los estudiantes están conscientes de que hubo cambios en los hábitos de consumo y oferta y también están conscientes de que los empresarios no estaban listos para asumir estos cambios. Entonces ellos planteaban que se utilizara la tecnología no solo para efectos de migrar quienes pudieran hacerlo, sino también para capacitar a aquellos que no sabían el uso de la tecnología. Y planteaban, por ejemplo, que profesores que son muy altamente calificados, con los que cuenta nuestra universidad, pudieran ofrecer webinars, conferencias, talleres gratuitos, para que estas personas pudieran aprender y orientarse en el uso de la tecnología, de manera que pudieran mantener su emprendimiento, sacarlo a flote o generar nuevas ideas de negocios. En la tercera categoría, vemos que los estudiantes reconocen la investigación científica como una forma de contribuir al desarrollo de la región. Y esto es muy importante porque el estudiante está tomando conciencia de que a través de la investigación es posible conseguir soluciones. Aquí tenemos el extracto de la expresión literal de uno de los estudiantes. Me gustaría investigar sobre el tema para conseguir soluciones y proponerlas a los afectados. Es decir, el estudiante sabe que a través de la investigación y de la fusión de sus conocimientos y la de los demás miembros de la comunidad universitaria se puede conseguir soluciones. En resumen, a partir de este contacto con estos estudiantes, vemos que los estudiantes perciben la universidad como un elemento útil e importante para la recuperación y desarrollo económico posterior a los efectos generados de la pandemia. Esto nos muestra que nuestra universidad está trascendiendo la formación especializada y está formando a nuestros estudiantes en valores y responsabilidad social. Pude notar en las entrevistas una alta sensibilidad por parte de los estudiantes, un alto sentido del compromiso, del deber y la disposición a ser parte de ese aporte de la universidad. Ellos se reconocen como miembros de esta y reconocen que como tales tienen una responsabilidad con aquellos que no tienen los conocimientos que ellos han adquirido y que se pueden servir de ellos para levantarse y reactivarse económicamente hablando. Esto, en resumidas cuentas, en aras del tiempo, un poco lo que les quería
compartido. Dejo por acá mis coordenadas académicas y mi correo electrónico en caso de que alguien pues, quiera establecer algún tipo de contacto, consultar o aportar adicionalmente a esta investigación. Bexy Judite. Bexy, é assim que pronuncia? Correcto, sí. Ah, diferente. Diferente o seu nome, Bexy. Parabéns pelo seu trabalho, um trabalho muito importante. E eu também tenho uma perguntinha para você, enquanto os demais vão anotando ali. A tua pesquisa, ela me inspira a pensar como o papel da universidade é importante e não se limita às condições que, às vezes, parecem nos restringir. A tua pesquisa me mostra que a universidade não perdeu a habilidade de formar estudantes críticos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, como que isso aparece nos teus dados. Eu gostei muito desse achado. E esse é um achado muito importante, porque a gente, nesse período de pandemia, tem recebido muitas críticas e as pessoas estão dizendo que o ano foi perdido. Que a educação à distância não educou. E, na verdade, você fez entrevistas em profundidade e os teus resultados mostram que, para estes alunos de marketing, esse papel de formar criticamente não foi afetado. Eu queria que você discutisse isso um pouquinho. Bueno, me desculpas por... Eu entendo um pouco, mas não falo português. Eu entendo o espanhol, mas não falo espanhol. Se você não entendeu algo, eu retomo. Não, le compreendi. Ótimo, acho que estamos no mesmo patamar. Excelente, excelente. Ciertamente esta contingencia de la pandemia ha sido una oportunidad maravillosa para poner a prueba lo que efectivamente la universidad está logrando. Fíjese que sí, como usted comenta, una de las cosas que llamaba mucho la atención era ese espíritu crítico. Y fíjese que fíjense, toda la audiencia, que esta investigación surge porque yo dicto un curso de metodología de investigación y las propuestas de mis estudiantes todas iban orientadas a resolver problemas relacionados con la pandemia desde su área de formación. Y llamaba la atención porque pudiera pensarse erróneamente que el estudiante de marketing y de diseño solo se concentra en su área de profesionalización, a diseñar unas campañas, etc. Pero estos estudiantes, yo sentí un profundo orgullo también por nuestra universidad, son sensibles ante la problemática social, ven cómo esta problemática mundial afectó su contexto local y sabían que desde su formación algo se podía hacer y tenían la inquietud de hacerlo. Yo creo que esto es algo que la universidad debe explotar. O sea, creo que esta pandemia nos ha dejado muchísimos aprendizajes y parte de ellos es eso. Nuestros estudiantes son más sensibles a esas crisis de lo que nosotros realmente creemos y tienen propuestas realmente interesantes. Ellos decían, pero aprovechemos la tecnología. Tenemos docentes muy preparados, capacitemos a los microempresarios, particularmente acá en Lima. Hubo mucha microempresa que se vio afectada y se fue a quiebre. Mucha pérdida de empleo, y gente que perdía su empleo tenía que generar ideas de emprendimiento para subsistir. Entonces ellos decían, nosotros tenemos herramientas, nosotros podemos decirle a la gente cómo generar ideas de emprendimiento, podemos apoyarles con cómo incursionar en el marketing electrónico, podemos diseñarles, podemos acompañarles, y eso realmente creo que es un valor inmenso que tienen nuestras universidades. Sería interesante que en otros escenarios, en otras universidades, se replica este tipo de indagación, porque tenemos allí una materia prima espectacular. Tenemos mentes pensantes, críticas, propias de este momento histórico, social, frescas, con ideas bastante buenas que creo que pudieran aportar bastante a lo que es el desarrollo, desde las diferentes áreas. No solamente de repente lo que pudiera uno pensar en un estudiante de economía o un estudiante
ingeniería, sino estudiantes desde todas las áreas de formación, estas áreas creativas que a veces las personas no se toman tan en serio y creen que el diseño gráfico es simplemente dibujar bonito, y lo cual es insultante para estas carreras que realmente pueden aportar muchísimo, ¿no? Básicamente eso, y comparto con ustedes, ¿no?, esa opinión de que sí, creo que es un punto que pudiéramos explorar y pudiéramos en el sano sentido explotar, ¿ok?, con nuestros estudiantes. Ellos inclusive nos decían, tenemos profesores muy preparados, la gente, todo el mundo está conectado, dictemos webinars, dictemos seminarios, hagamos capacitaciones. Un proyecto de investigación dentro de uno de los cursos era ofrecer asesoría gratuita y un seguimiento por un tiempo específico a microempresarios del área textil de un emporio comercial acá que se llama Gamarra, porque realmente ellos no sabían nada de e-commerce, entonces no sabían cómo ofrecer sus productos, o sea, realmente se estaban viendo afectados. Y les decían, no necesitan, o sea, este es el momento. Ellos se sentían en su elemento, o sea, ellos tenían las herramientas tecnológicas, se sentían en su elemento y decían, oye, podemos hacer muchas cosas. Y bueno, eso es una experiencia, es una fase inicial de una exploración un poquito más amplia que se quiere hacer, pero pues creo que los resultados son bastante alentadores. Muito obrigada, parabéns novamente. E a palavra está aberta para quem quiser fazer perguntas para a autora. Não temos perguntas? Muito obrigado. Obrigada. Então, eu vou chamar o próximo trabalho. Esse trabalho, ele tem o título